Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai. Tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, criançada! Tudo bem? Que legal, Aninha! Mais um domingo nós estamos aqui todos juntos para aprendermos a palavra de Deus, para adorarmos a Deus, para cantarmos, para memorizarmos um versículo. Mas antes de nós começarmos o nosso culto, o que nós vamos fazer? Já sei, nós vamos falar com Deus. Isso mesmo, Aninha, vamos conversar com Deus. Vamos agradecer a Deus por esta semana abençoada, pelo alimento, por estarmos aqui com saúde. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos, Aninha? Vamos! Papai do céu, eu te agradeço por mais esse domingo tão maravilhoso. Eu te agradeço por esta semana que nós passamos estudando. Esta semana nós tivemos o alimento, roupa, a nossa casa, a nossa família. Muito obrigado, Senhor. Venha abençoar este culto, venha falar conosco poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, amém. E eu tenho uma novidade para contar para vocês, crianças. Sério, Tia Conta. Hoje nós vamos estudar uma série de lições missionárias. Missionária? Isso mesmo, nós teremos 2 domingos seguidos. Vamos estudar sobre um missionário. Sério? Sério. Mas eu não vou contar para vocês agora, porque nós vamos ouvir e aprender com a nossa tia Angélica. Ei, tia Angélica! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Eu voltei mais um domingo para contar uma história incrível de um homem que fez diferença num país muito grande. Mas essa história começa assim. Ele ainda era muito pequenininho e ele nasceu num lar cristão. O pai, a mãe, sua família, todos serviam a Jesus. E o pai dele era farmacêutico. E sempre, em alguns momentos,
se reunia com outras pessoas para falar como que eles poderiam ajudar esse país tão grande a conhecer a Cristo e também nas dificuldades que esse país estava passando nesse momento. Então sempre o pai dele se reunia com outras pessoas. E esse homem, ainda com 5 anos de idade, um dia olhou para o seu pai e disse assim: papai, quando eu ficar bem grandão, eu vou ser missionário na China. E essa é a história de Hudson Taylor. Hudson Taylor, quando era criança, mesmo o pai dele e a mãe ensinando sobre a Cristo para ele, quando foi na adolescência, ele ficou meio rebelde. Aí ele não queria saber de Jesus, não queria saber nada de Jesus. Mas a mãe de Hudson Taylor e sua irmã sempre oraram, falando: Senhor Jesus, cuida do Hudson. Senhor Jesus, faz o Hudson um homem de Deus, um homem bom. E o Hudson voltou aos caminhos do Senhor com 17 anos, e ele viu, aceitou a Jesus e entendeu o plano da salvação para a sua vida. E nisso Hudson tinha dentro do seu coração em servir a China. Então, nesse momento, Hudson começa a estudar. Ele quer saber qual é a língua que fala na China e o que ele pode fazer na China. Então ele vai estudar mandarim e ele começa a falar ni hao, ni hao, ni hao, e falando muitas coisas, aprendendo muitas coisas em chinês. Começa a conversar com missionários que estão servindo na China e se começa a pensar o que eu posso fazer na China, e ele descobre que na China eles estão precisando de médicos. Então Hudson Taylor foi para a faculdade de medicina e começou a estudar para ser médico, mas ele também foi estudar teologia. Ele foi querer saber mais sobre Deus para que ele pudesse falar melhor sobre o Senhor Jesus para aquele povo tão sedento do amor de Deus. Então Hudson Taylor começa a estudar e estudar e estudar, e ele se torna um homem que está se preparando para servir a Deus na China. Hudson Taylor era inglês, morava na Inglaterra, então ele era um rapaz muito elegante naquela época, com os seus casacos, muito elegante. Porém, um dia, Hudson Taylor sabia que na China ele precisaria entender que Deus cuidaria de tudo. Então, durante todo esse processo dele de se preparar para ir para a China como missionário, o dinheiro que ele recebe, ele fica como uma pequena quantia e o resto ele dava para as outras pessoas, ofertava na vida de outras pessoas, porque ele queria sempre saber que Deus era o que ia sustentar ele. E um belo dia, Hudson Taylor, indo para sua casa na rua, ele encontra um senhor com bastante dificuldade, bem pobre, e esse homem muito aflito fala para ele assim: doutor, por favor, venha ver a minha esposa, venha orar para minha esposa, ela está muito doente, acamada. E Hudson Taylor foi até a casa desse senhor, viu a sua esposa, a necessidade. Eles eram muito simples, muito humildes, passando por grande dificuldade. E Hudson Taylor ora por essa mulher para que o Senhor possa estar curando. Ele também examina ela, e quando ele vê a necessidade, ele põe a mão no bolso e ele vê que ele só tem uma moeda. E essa única moeda que Hudson Taylor tem era a moeda que ele ia usar para se alimentar durante aquela semana, Porque o que ele recebia, a maior parte ele doava, e ele só tinha essa moeda para ficar com ele durante essa semana. Mas mesmo assim, ele ofertou na vida daquela família. E daí, Hudson Taylor falou assim: tudo bem, e foi embora para sua casa. Quando ele chega na sua casa, ele recebe
um envelope. E daí ele vê esse envelope que deixaram para ele abre e ele vê muito dinheiro. Dinheiro que ele poderia usar para comer aquela semana e até por outras semanas. E ele fica muito grato a Deus, porque ele sabe que não foi por um acaso, foi o cuidado de Deus na vida dele que entregou que pediu para fazerem essa oferta para Hudson. E ele viu que se ele fosse para a China ou para qualquer lugar, o Senhor estaria cuidando dele. Hudson Taylor, passado 4 ou 5 anos, com 21 anos, Hudson Taylor, desde que ele começou o preparo, né? Então, com 21 anos, ele vai para a China para sua viagem. Ele não conseguiu terminar os seus estudos de medicina, porém, porque ele precisava ir para a China, Deus estava chamando ele para aquele momento ir para a China, mas ele já tinha aprendido bastante. Então ele chega à China, mas essa viagem não foi nada fácil. Porque naquela época eles tinham que ir de navio, mas não era uma coisa assim muito distante, como daqui do Brasil para a China. Era da Inglaterra, que é na Europa, para a China, que é na Ásia. Então era mais próximo. Mas foi uma viagem muito difícil. O tempo não ajudava e era muita onda naquele navio, era muita tempestade, era muita confusão. Olha, foi uma viagem muito difícil para Hudson Taylor naquele momento. Uma viagem que durou aproximadamente 5 meses. 5 meses dentro de um navio. Hoje, se você quiser ir para a China, você vai de avião. Você vai demorar mais ou menos 24 horas para chegar na China. Mas você imagina que ele demorou 5 meses de navio para chegar na China. E ele chegou. Quando ele chegou na China e ele viu, foi recepcionado pelos seus colegas missionários que já estavam lá, e eles estavam todos morando ali na costa da China, próximo ao mar, porque a China estava em guerra civil, então estava tendo muitas brigas, estava muito confuso o país naquele momento e não estava muito seguro. Então Hudson começa a aprender com aqueles missionários, morando ali, auxiliando nas necessidades, mas estava sendo muito difícil para Hudson Taylor naquele momento. E Hudson começa a ver a necessidade de ir para lugares mais distantes, de não ficar ali na beira, próximo do mar, mas ir para o interior, mais distante, e poder falar do evangelho para os chineses que estavam mais distantes da costa, porque os chineses mais distantes os missionários não estavam chegando até lá, nas comunidades rurais. Então Hudson Taylor começa a escrever alguns panfletos falando sobre Jesus, né, em chinês, tá? Ele escrevia em chinês, que ele estudou mandarim, e ele escrevia falando sobre Jesus, falando sobre a salvação, do amor de Deus, e também distribuía alguns livros que falavam sobre Jesus para aquelas pessoas nos vilarejos no interior que ele ia. Só que tem uma coisa, além disso, ele também, quando ele falava, ele via os doentes, ele examinava as pessoas, ele via o que ele poderia ajudar, né, na saúde dessas pessoas também. Só que as pessoas não gostavam dele. Não gostavam do Hudson, porque falavam que o Hudson Taylor andava com aquelas suas roupas, aquele seu casaco preto, e eles não gostavam, achavam que era um espírito ruim que estava andando sobre o vilarejo deles, então não gostavam de Hudson Taylor. O cabelo dele era diferente do das pessoas, as roupas. Então o Hudson Taylor falou assim: não, eu preciso ficar
parecido com essas pessoas, para que essas pessoas possam ouvir do amor de Deus, né, de uma forma melhor. E aí começa a transformação de Hudson Taylor. Hudson Taylor começa a tirar as características que fazia ele, aquele homem sério, inglês, e começa a se vestir e se parecer com um chinês. Então Hudson Taylor começa a usar as roupas mais parecidas dos locais, das pessoas que moravam ali. Então ele começa a usar roupas mais parecidas com dos seus amigos chineses. Ele começa a deixar o cabelo crescer e daí ele começa a fazer tranças no cabelo, porque os chineses naquela época, eles tinham cabelo comprido, os homens assim, eles faziam trança. Então ele começa a fazer trança e deixar o cabelinho dele crescer, e ele começa a se parecer mais com aquelas pessoas que moravam ali. E as pessoas começaram a ouvi-lo, a entender sobre Jesus, a entender sobre a salvação naquele momento, porque começam a ficar amigas dele, do Hudson. E Hudson Taylor, ali naquela região onde ele estava, tinha um hospital, e ele começa a ser o administrador desse hospital. Então ele cuidava dos doentes e administrava o hospital nas suas necessidades. E naquela época ele conheceu uma moça, uma moça muito bonita, que era filha de missionários, mas os pais dela já havia morrido. Então ela era órfã, o nome dela era Maria, e ela trabalhava numa escola que só dava aula para meninas. Então Hudson se apaixonou por Maria e se casou com ela, e os dois continuaram a falar do amor de Jesus para aqueles chineses e cuidavam dos doentes, e Hudson ficava muito feliz em ver que aqueles pacientes, aqueles doentes que ele cuidava, além de ficarem bons na sua parte física, né, eles ficavam curados, eles também conheciam a Jesus e aceitavam Jesus como seu Salvador, e isso dava uma alegria muito grande para o coração do Hudson. Só que aconteceu uma coisa: o Hudson ficou doente e ele precisou voltar para a Inglaterra. E ele e Maria voltaram para a Inglaterra para que Hudson pudesse ser tratado da sua doença. Mas a história não acabou aí. Então, domingo que vem, vocês voltem aqui para eu contar a segunda parte dessa história. Será que o Hudson ficou bom? Será que o Hudson vai voltar para a China? O que será que aconteceu com Maria, a sua esposa, e os seus amigos chineses? Isso, domingo que vem eu conto. Beijo, crianças, fiquem bem, até domingo que vem. E o versículo que nós vamos memorizar hoje está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe quem disse essas palavras, crianças? Foi o Senhor Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores. Vamos falar comigo? Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mais uma vez, vamos lá? E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Agora eu vou fechar a minha Bíblia e nós vamos falar
todos juntos no 3. 1, 2, 3. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ai, que versículo lindo, crianças! Este versículo também nos faz lembrar desta história missionária que a tia Angélica nos contou. Porque Jesus, ele não perguntou: você quer ir pregar o evangelho? Não, ele disse, ele deu uma ordem: ide, vá e pregue, ensine, fale do evangelho. O que é evangelho? Evangelho são as boas notícias. Evangelho é você contar a história de Jesus para as outras pessoas. Isto é o que nós devemos falar. Nós devemos ir por todo o mundo. É só na nossa rua? Só na nossa casa? Só na igreja? Não. Por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, independente de cor, de tamanho, de cabelo, de raça, de religião, não importa. O evangelho deve ser pregado, deve ser anunciado para todas as pessoas. Vou pegar aqui a minha luvinha que vai nos ensinar a pregar o evangelho para as pessoas. A minha luva, que tem algumas cores que vocês já conhecem. Nós temos a cor dourada, que nos lembra do céu. O céu é a morada de Deus. A Bíblia nos diz que as ruas do céu são de ouro. Então, quando nós observamos esta cor, nós lembramos logo do ouro. E lá no céu, as ruas são de ouro. O céu é um lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Mas nós temos um grande problema. Nosso coração estava assim, sujo de pecado. Esta cor marrom representa a sujeira do nosso coração. Quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós sentimos inveja da outra pessoa, sentimos raiva e tantas outras coisas que desagradam a Deus. Quando nós desobedecemos papai e mamãe, quando nós não respeitamos as pessoas, todas essas coisas desagradam a Deus e o nosso coração fica sujo. E desta forma, nós não podemos entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Mas aí que vem a história do Evangelho, que Jesus disse que nós devemos anunciar para as pessoas. Deus, Ele nos amou tanto, mas tanto, que Ele enviou seu Filho Jesus Cristo nesta terra. Como vocês já conhecem a história que Jesus veio ao mundo e nasceu, mas um dia Ele morreu numa cruz. E então esse coraçãozinho vermelho nos lembra do sangue de Jesus que foi derramado na cruz para perdoar os nossos pecados, porque a Bíblia também diz que o sangue de Jesus, Filho de Deus, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. E aí o nosso coração fica puro, fica limpinho. E somente com o coração assim que nós vamos poder entrar no céu e morar no céu um dia com o nosso Senhor Jesus. E é isso que o Senhor Jesus disse aos discípulos, aos seus seguidores, que eles deveriam ir pregar, anunciar o Evangelho, a história, as boas notícias do Senhor Jesus para o mundo inteiro, porque Deus, Ele ama todas as pessoas e Ele quer salvar a todos. E depois esse coraçãozinho verde nos lembra do crescimento. A cor verde nos faz lembrar que as árvores crescem, as plantinhas crescem e assim é a nossa vida. Quando nós recebemos o Senhor Jesus no nosso coração, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nós nascemos de novo, uma vida espiritual. Vamos caminhar e crescer com o Senhor, ou seja, vamos ler a palavra de Deus para aprender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós vamos orar, vamos conversar com Deus e vamos anunciar e
obedecer o ID do Senhor Jesus, que é para todas as crianças e todos os adultos também. Vamos relembrar o nosso versículo? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Vamos falar de novo? 1, 2, 3. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. Jesus nos deixou esta ordem. Nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. E uma forma de você pregar, de você anunciar, é contando a história do plano da salvação para as pessoas. Este é o evangelho do Senhor Jesus. Jesus, ele nos ama tanto que ele veio ao mundo e morreu numa cruz, derramou o seu sangue para nos perdoar de todo pecado. E assim nós teremos um coraçãozinho limpo e vamos morar um dia com o Senhor no céu. E nós vimos aqui na nossa história hoje que este missionário, ele tem um desejo de anunciar, pregar o evangelho em outro lugar, em outro país, porque há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus no mundo inteiro, em todos os países. Talvez hoje você não possa ir, nós não podemos viajar para outro lugar, mas nós podemos anunciar o evangelho, falar de Jesus através do WhatsApp, através de uma mensagem no Facebook, ou você pode falar com um amiguinho seu da escola, com o papai, com a mamãe, com algum parente, com o seu vizinho. Nós não podemos guardar Jesus somente no nosso coração, precisamos espalhar o nome do Senhor Jesus para o mundo inteiro. Que o Senhor Jesus venha nos abençoar e nos ajudar a falar do seu amor, porque Ele nos deixou esta ordem. E agora, crianças, que nós já ouvimos uma parte da história do missionário Hudson Taylor, nós vamos orar. Nós já aprendemos o nosso versículo e sabemos que o Senhor Jesus nos deu essa ordem de ir. Às vezes você não pode ir para outro país, mas nós podemos orar. Orar pelos missionários do mundo inteiro. Podemos contribuir, podemos ajudar. E também podemos falar do Senhor Jesus para todas as pessoas que nós conhecemos. E eu quero convidar você para orar comigo. Vamos lá? Fechem os seus olhos. Papai do céu, eu te agradeço por este culto maravilhoso. Papai, eu quero te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite cada missionário que está em todos esses países do mundo inteiro, anunciando a tua palavra. Papai, eu não tenho como ir lá, mas eu quero te pedir que o Senhor abençoe os missionários, que o Senhor os ajude, que o Senhor venha prover tudo aquilo que eles estão precisando, que eles venham sentir o teu poder, que eles possam anunciar a tua palavra. Senhor, eu também quero ser um missionário, mesmo aqui na minha casa, que o Senhor me ajude a anunciar, a falar do seu amor para todas as pessoas. Papai do céu, fica comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o desafio de hoje é você fazer um desenho e colocar as cores do plano da salvação e escrever o versículo que nós memorizamos hoje, que está em Marcos 16 e 15. E depois você vai tirar uma foto e mandar no WhatsApp da tia Valéria. Tchau, crianças! Até o próximo domingo!